vamos falar sobre a Síndrome de Li-Fraumeni. A Síndrome de Li-Fraumeni foi descoberta em 1969 por dois médicos americanos, Frederick Paley e Joseph Fraumeni. A LFS é uma doença hereditária de predisposição ao câncer relacionada a mutações germinativas no gene TP53, que é responsável por produzir a proteína P53. Como essa proteína é essencial para reparar erros no DNA e evitar que o câncer ocorra, os indivíduos com LFS possuem mais chances de ter diversos tipos de câncer em idade precoce. O gene TP53 é responsável por prevenir a formação de tumores. Ele garante que as células, ao se dividirem, não sofram danos no DNA. Quando ocorre algum dano, o TP53 interrompe a divisão celular e direciona a célula para reparo. Se o dano for grave, a célula para de se dividir ou se autodestrói para proteger outras células. Isso aumenta consideravelmente o risco de desenvolver uma variedade de câncer ao longo da vida em comparação com a população em geral. Pelo fato dessas pessoas ainda possuírem uma cópia normal do gene, um outro evento que leve a cópia normal a perder sua função teria que acometer alguma célula durante a vida para que o câncer ocorresse. Por este motivo, não existe a certeza de que um portador da síndrome de Li-Fraumeni vá ter câncer na vida, em que órgão ou em que idade. O fenômeno de perda da cópia normal é imprevisível. Em certos portadores, pode nunca ocorrer. A P53 é um gene supressor tumoral que codifica uma fosfoproteína nuclear que desempenha um papel importante no controle do ciclo celular, no reparo do DNA e na indução da apoptose. Em condições de estresse, particularmente por indução de dano no DNA, a proteína P53 bloqueia o ciclo celular, permitindo dessa forma o reparo do DNA ou promovendo a apoptose. Essas funções são efetuadas pela capacidade transcricional da proteína P53, que ativa uma série de genes envolvidos na regulação do ciclo celular. A forma mutada da P53 é incapaz de controlar a proliferação celular, resultando em um reparo ineficiente do DNA e na emergência de células genéticas instáveis. Essa mutação genética pode ser dada dos pais, o que significa que a síndrome pode ocorrer em famílias com histórico de câncer. Mutações no gene TP53 interferem na capacidade do organismo de inibir o crescimento de células anormais, levando a um risco maior de tumores malignos. Autossômica e dominante, a síndrome de Li-Fraumeni é de caráter hereditário raro. Com uma alta incidência de casos no Brasil, estudos e artigos buscam entender formas de aumentar a expectativa de vida de indivíduos com essa condição. Os tipos de câncer relacionados à síndrome de Li-Fraumeni são osteosarcoma, câncer de mama, leucemia, glioblastomas, gliomas, carcinomas e sarcomas de parte moles. Durante a fecundação, o espermatozoide, ao entrar em contato com o óvulo, forma o zigoto e, a partir dali, iniciando um processo de replicação celular. Em indivíduos com a síndrome de Li-Fraumeni, o gene responsável por esse processo não funciona adequadamente, ou melhor, está ausente. Com isso, os erros de replicação e divisão celular não serão verificados, ocorrendo então essa fragilidade. Porém, nem todo portador da síndrome desenvolverá câncer, porque normalmente as células possuem duas cópias funcionais do gene TP53, uma cópia herdada pelo pai e uma pela mãe. E no caso do portador da LFS, uma cópia funcional do TP53 e uma cópia alterada ou que tenha sofrido uma mutação. Em alguns casos, é realizada uma fertilização in vitro, onde é escolhido o embrião que não tem a mutação genética, para ser implantado no útero. Tem sido bem utilizado pelas famílias que tenham feito rastreamento genético, para impedir que os filhos tenham a síndrome de Li-Fraumeni. E vamos falar sobre curiosidades.
Você sabia que pessoas com a síndrome têm 50% de chance de desenvolver tumores antes dos 40 anos, comparado a 1% da população? Estima-se que 90% dos portadores desenvolverão câncer até os 70 anos de idade. O diagnóstico é feito por meio de exames de rastreio genético. Um estudo mostrou que mulheres com a síndrome que amamentaram por pelo menos 7 meses tiveram uma significativa redução do risco de câncer de mama. Outra curiosidade: a síndrome de Lifromene não tem cura. Embora seja rara em outros países, no Brasil ela não é rara, sendo o país que mais apresenta casos no mundo. As mulheres são mais acometidas à síndrome. Por mais que seja considerada uma rara síndrome, no Brasil a mutação brasileira, chamada de R337H, faz com que essa síndrome seja muito mais comum entre os brasileiros. Há uma estimativa no país de que um caso a cada 300 nascidos vivos, concentrado principalmente na região sul e sudeste. O diagnóstico para essa síndrome é clínico, podendo assim ser realizada através dos critérios de Chopra e através do teste genético de mutação no gene TP53, que é feito no sangue ou na saliva na maioria das vezes. Mas o importante é que tenha o DNA. A síndrome de Lifromene não tem um tratamento, mas é possível fazer um acompanhamento para reduzir o risco ou detectar o câncer o mais cedo possível. O acompanhamento médico regular é fundamental para a prevenção para as pessoas com essa síndrome. Isso inclui exames com rastreamento precoce e frequente para a detecção de tumores iniciais e medidas preventivas para diminuir o risco de câncer, como exames em crianças até os 18 anos. Os exames utilizados nessa faixa etária são exame físico completo a cada 3-4 meses, ultração do abdômen e pelve a cada 3-4 meses, exames de sangue, ressonância anual do cérebro, MRI anual do corpo inteiro. E em adultos, exame físico completo a cada 6 meses, exame clínico das mamas 2 vezes por ano, MRI do cérebro, MRI anual do corpo inteiro, endoscopia auto e colonoscopia e exame dermatológico anual. Pesquisas indicam que os indivíduos com a síndrome de Lifromene parecem ter um risco elevado de câncer induzido por radiação. Portanto, o uso de radioterapia deve ser abordado com cautela. Tomografia computadorizada, mamografia e outras técnicas de diagnóstico envolvendo radiação ionizante devem ser limitadas. A radioterapia pode ser considerada apenas em situações especiais, preferencialmente envolvendo uma discussão médica multidisciplinar. Não há tratamento ou cura para LFS. Com algumas exceções, os cânceres em pessoas com LFS são tratados da mesma forma que os cânceres em outros pacientes. Há algumas diferenças, como cuidados especiais com o uso de exames e tratamento que envolvam radiação. Caso clínico no Brasil. A vida de Regis Mota virou de cabeça para baixo a partir de 2009, ano em que sua filha mais velha, Ana Carolina, descobriu um câncer, a leucemia linfóide aguda. Essa seria a primeira vez que a Ana enfrentaria a doença, assim como a sua família. Anos após a cura da primogênita, foi a vez de Regis e seu filho do meio, Pedro, descobrirem um carcinoma, tumor maligno, em 2016. No ano seguinte, a caçula Beatriz também enfrentou a doença. Em 2018, a doença levou Beatriz. Em 2021, foi a vez de Pedro. E 2022 levou Ana, que descobriu um tumor cerebral. No total, foram 12 diagnósticos de diferentes cânceres ao longo de 13 anos da família. Atualmente, Regis continua em tratamento contra o mieloma múltiplo. É isso, pessoal! Hoje vocês ficaram sabendo um pouquinho mais da síndrome de Lifromene. Até mais!